Glória a Deus. Aula 10. Hoje nós vamos fechar esse livro de Apocalipse. Como foi boa essa caminhada. Que delícia que foi estudar esse livro com vocês. E como eu falei, Apocalipse 19, 20, 21 e 22, os últimos 4 livros do Apocalipse que nós veremos hoje são capítulos muito emocionantes. São capítulos com muita informação e com um recomeço. Esse recomeço, claro, a partir de Apocalipse 21 e 22, é um recomeço lindo, como Deus sempre planejou. A terra, ela começou com um homem chamado Adão. Nós começamos com perfeição, o Éden, comunhão com Deus, a árvore da vida, rios. E nós vamos terminar com o mesmo retrato. Vamos terminar com a mesma fotografia, o homem com Deus, a árvore da vida. Então, é uma restauração do que foi perdido no Éden por causa do pecado. Então, a gente pode encarar esses 6.000 anos de história, esse intervalo, como um período, o tempo do resgate, da salvação, o resgate de sairmos da condição de escravos para sermos filhos. Não mais escravos, mas filhos. Mas em Apocalipse 19, nós vemos um retrato lindo, que se você ler aí no subtítulo da tua Bíblia, você vai ler a segunda vinda de Jesus. Então, Jesus, ele veio, o verbo se fez carne, ele veio, Cristo virá nas nuvens, será um encontro nas nuvens, com o Espírito Santo, que nos fala através do apóstolo Paulo. Ele nos fala, nos retrata essa vinda de Jesus. Então, no arrebatamento, depois do arrebatamento, será essa segunda vinda. Porque no arrebatamento, ele não coloca os pés sobre a terra. Mas, na segunda vinda, sim, ele coloca os pés sobre a terra. E aqui, no Apocalipse 19, ele diz o seguinte, Apocalipse 19, versículo 1. E depois dessas coisas, vi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiramente justos são os seus juízos, porque julgou, olha, a terra foi julgada, a grande meretriz. Por quê? Porque corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue. E depois, de novo, cantaram aleluia, e depois os 24 anciãos entraram em adoração, e de novo, aqui no versículo 5, do trono de Deus saem louvores do meio dos anjos. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que os temeis, os pequenos e os grandes. E então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Para aqui, nesse versículo 7. Então, aqui, nós temos um encontro. Esse encontro começou nas nuvens, quando a noiva é como Rebeca.
ela foi levada até Isaac, e aí teve um caminho de separação, né? Saindo da casa de Labão, indo ao encontro de Isaac. E não foi só encontrar com Isaac. Rebeca, ela foi para a tenda com Isaac, e lá foi consumado o casamento. A mesma coisa com as bodas do cordeiro. A noiva, que é uma responsabilidade nossa. O Espírito Santo, ele vai nos levar, mas a responsabilidade é deixar que o Espírito Santo nos prepare para esse grande encontro. A palavra, ela está repleta. A parábola das 10 virgens, a rainha Esther como sombra da igreja preparada, adornada para encontrar com o noivo, o livro de Cantares que fala desse encontro, o livro de Joel capítulo 2, que fala desse encontro. Então a Bíblia, ela fala muito desse encontro do noivo com a noiva. Então a noiva, ela precisa se preparar. O noivo, ele está ansioso para nos buscar. E nos 7 anos de tribulação, nós vamos estar com Cristo. Vai ser como 7 horas, minutos, porque nós estaremos num lugar onde não existe tempo, é atemporal, porque um dia para Deus é como 1000 anos, um ano para Deus é como 1000 dias. Então, olha a proporção: 1000 anos, um dia. Então, 7 anos pode ser para a gente, sei lá, como 7 minutos. Para a gente, nós mal chegamos no céu, já vai ter as bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra vão se arrastar esses 7 anos, porque são anos de muita dor, muito sofrimento, muita perseguição, muita tragédia. Mas para nós vai ser rápido. A gente chega e nós vamos ver as moradas que estão preparadas para nós, e logo nós vamos ser convidados para o grande banquete, como está escrito lá em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas do Cordeiro, as bodas do noivo, e ali nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro no céu. Após a celebração das bodas do Cordeiro, Cristo volta, desce à terra, porque é o final do 7º ano. Então, no final do 7º ano, o que acontece? Acontece no céu as bodas do Cordeiro, na terra o Armagedon, que você está vendo comigo. Então, aqui em Apocalipse 19 está escrito, versículo 9: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, acrescentou. São estas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, de repente, olha o que João vê: o céu aberto. Versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. De novo aqui, gente, o céu aberto. E ele vê um cavalo. Não o cavalo do engano, na abertura lá do primeiro selo. Agora, o cavalo branco, porque, gente, o diabo, ele imita. Jesus viria com um cavalo branco e ele conhece a palavra. Então, o príncipe do mundo virá com um cavalo branco trazendo engano no início da grande tribulação. Mas aqui, esse cavalo branco, ele traz o verdadeiro Messias. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, Jesus. E ele julga e peleja com justiça.
12. Os seus olhos são chamados de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha aqui o versículo 14. Isso é importante você ver. Quem é que está seguindo? 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí você vai falar, são os anjos? Mas os anjos não precisam de vestes de linho puro, fino, que falam de justiça. Os anjos, eles não precisam de ser justificados, nós sim. Então esse é o exército que foi redimido, são os resgatados do Senhor. E da boca de Jesus sai uma espada para destruir e vencer no Armagedon. E aí muda o cenário. E a gente vê lá no versículo 17 ao 21. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Por quê? Agora vamos lá para a cronologia. Aqui, abre lá comigo Zacarias 14, capítulo 14, versículo 4. Está escrito que o Senhor, ele vai se revelar, ele vai descer. Lá em Zacarias 14 diz que naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras. Quando foi que isso foi anunciado, gente? Em Atos capítulo 1. Quando os discípulos eles estão vendo Jesus ascender aos céus, os anjos falaram e eles estavam no Monte das Oliveiras. Por que vocês estão olhando aí para cima? Do lugar da onde ele subiu, ele vai descer. Então, no mesmo lugar, ele vai colocar os seus pés novamente. Quando que isso vai acontecer? No final da grande tribulação, quando ele colocar, como está escrito lá no livro de Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. E aqui ele está falando que a topografia, que ele coloca ali os pés no Monte das Oliveiras e nesse momento a topografia de Jerusalém muda. O Monte das Oliveiras ele é fendido por causa desse grande terremoto. Parte para a direita, parte para a esquerda. Vai se formar um grande vale. E aquele exército que estava no Vale do Megido e que subiu para Jerusalém e que cercou Jerusalém no Vale de Josafá, como está escrito lá em Joel capítulo 3, né? Está escrito que um grande exército, um grande número de pessoas se reunirão contra o povo de Deus, contra o Senhor no Vale de Josafá. Então aquele exército que está lá no Vale de Jezreel, ele sobe até Jerusalém e cerca Jerusalém no Vale de Josafá para destruir, para saquear, para matar com crueldade todos os moradores de Jerusalém. Mas quem é que salva Jerusalém? Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras, um grande terremoto, né? Assim como quando ele morreu, quando ele entregou a sua vida, teve um grande terremoto. Tanto no momento em que ele disse está consumado, quanto no momento em que ele ressuscitou,
3 dias depois. Teve um terremoto quando ele entregou o seu espírito e quando ele ressuscitou, mas muito intenso, um terremoto que muitos vão dizer que a pedra do túmulo foi removida por causa do terremoto, mas não, foi um anjo. Então, o terremoto, ele é uma marca do poder de Deus aqui na terra. E Jesus, ele vai descer, a topografia muda, um vale vai ser formado ali no meio das montanhas, do Monte das Oliveiras, e as pessoas que estão em Jerusalém, elas vão fugir pelo meio do vale. E as águas, elas vão fluir do trono, do terceiro templo que vai estar construído. E essas águas vão surgir de uma forma sobrenatural. Rios, porque Jerusalém, ela tem rios subterrâneos. Talvez um desses rios virão e ali essas águas, que serão águas miraculosas, que vão curar o Mar Morto, que vai se tornar ali em águas saudáveis. Tudo isso é promessa. Então, aqui em Zacarias 14, fala que a carne, olha lá no versículo 12, haverá uma praga no meio dessa batalha. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. Estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos das suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Gente, isso parece o quê? Parece uma guerra biológica, né? Ultramoderna. Então, eu falei para vocês sobre Zacarias 12, que é onde nós vamos encontrar que antes dessa decisão, o Senhor, ele vai até Petra, porque ele vai se revelar para os judeus. Olha lá o que está escrito no versículo 10 de Zacarias 12. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Olha só, eles entenderam que Jesus é o Messias. Chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale do Megido. Então toda a família pranteará. Todas as famílias de Israel prantearão, todos reconhecerão, tanto lá em Petra, quanto em Jerusalém, todos reconhecerão que Jesus é o Senhor e eles vão ser protegidos pelo Senhor. Haverá um grande número, de conversão ao Senhor nesse dia, nesse momento em que Jesus desce para colocar um ponto final nessa batalha. Mas aí, voltando para Apocalipse capítulo 19, fala que haverá grande morte, por isso que o Senhor chama as aves do céu. Essas aves do céu, os abutres, para poder se alimentar do número de cadáveres que vai ter, tanto no vale de Jezreel, quanto no vale da decisão, ali cercando Jerusalém. E no versículo 19, vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Gente, olha aqui a diferença. Como é que você pode me dizer que Ezequiel 38 é a mesma batalha de Apocalipse 16, que é o Armagedon? Ali a guerra é contra Israel nação e só algumas nações. Agora aqui não, aqui são todas as nações da terra contra o Cordeiro. Aqui está falando que é contra o Senhor. E o que acontece no versículo 20? A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o mistério que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24.
Eu vou ler para vocês. Esse é o mistério. Então, você está vendo aqui as aves do céu, isso chamadas por Deus, devido a esse grande número de cadáveres que tem ali naquele momento. Então, em Mateus 24, versículo 28, diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E ele está falando justamente deste momento de Apocalipse 19, 21. E em Apocalipse 20, você vê que o anticristo e o falso profeta, eles estão presos e eles vão ficar presos por 1000 anos. Então, alguns falam que esses 1000 anos não são literais. Olha, eu digo para você que eu creio na palavra, porque a palavra de Deus está escrito que o milênio será a restauração da terra, onde tudo que estava em desordem vai ser colocado em ordem. A primeira coisa que Jesus vai fazer, então, é purificar o templo que foi profanado pelo anticristo. E ele vai purificar, ou ele vai construir um novo templo, mas o fato é que ele vai reinar. Ele vai estar no templo e todas as nações, como está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, deverão subir para as festas de Jerusalém durante esses 1000 anos. E como não é literal, se ele diz que a nação que não subir durante o milênio, que se não for para a festa dos tabernáculos, nesta nação não haverá chuva sobre ela. No milênio está escrito que aquele que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Então nós temos o que aqui no milênio? Um resgate de Deus para o milênio, a longevidade. Essa longevidade que foi perdida no decorrer dos anos pela rebelião, pelo pecado. Mas olha, veja bem, essas pessoas que podem morrer são as que ficaram na grande tribulação, tá? Veja bem, no milênio, o mundo animal volta a ser herbívoro. O leão, ele pode comer junto com o bezerro, um do lado do outro, não haverá mais presa, predador, né? Porque todos vão viver em paz, o mundo animal em paz, a terra sendo restaurada, os rios, os mares, a igreja de Cristo está governando as nações nesse período juntamente com Cristo. As nações ainda estarão funcionando, porque está escrito que toda nação deve subir a Jerusalém durante o milênio. Tudo isso está escrito em Apocalipse 20. Mas, durante 1000 anos, Satanás vai estar preso. E aí, algumas perguntas que me fazem. Vai nascer criança durante o milênio? Sim, a vida vai ser normal durante o milênio, né? Então, assim, como que vai ser a convivência entre a igreja que foi arrebatada, a igreja que desce com Cristo? Como que vai ser essa convivência com essa igreja que foi arrebatada, que desce com Cristo, com o corpo já transformado, né? Como será essa convivência durante o milênio, né? Como vai ser isso? Bom, uma convivência igual à de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e ele voltou, ele andou 40 dias na terra. Vocês lembram? Lá em Lucas capítulo 24, ele disse: pega em mim, pode pegar, eu não sou espírito, porque espírito não tem carne e osso,
como eu tenho marcas, eu tenho carne, eu tenho osso. Então esse é o corpo glorificado, o resgate do corpo glorificado de Adão. A eternidade foi resgatada. A morte, ela é o último inimigo a ser vencido, como fala na palavra. Então, a convivência vai ser normal. Se você vê Jesus lá em João 21, ele comeu peixe e pão. Lembra? Quando você olha lá em Lucas 24, os discípulos de Emaús, ele come também com os discípulos. Quando ele entra no cenáculo, ele come com os discípulos. Então vai ser uma convivência normal por esse tempo. Até que no final dos 1000 anos vai acontecer algo. Você está comigo aí em Apocalipse 20? Olha aqui, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que a gente está vendo aqui? Arrebatamento, ressurreição, segunda vinda, ressurreição dos mártires, trono branco, ressurreição dos ímpios. Então, aqui está dizendo que aqueles que não morreram com Cristo, está falando que eles vão ressuscitar só no momento do trono branco. Olha lá no versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora, gente, o que acontece no final desses 1000 anos? Satanás é solto mais uma vez, porque está no plano de Deus. Deus quer testar os moradores da terra. 1000 anos se passaram, mas Cristo está na terra e vai ter gente que vai se rebelar? Sim, vai. Como assim? Porque aqueles que sobraram, gente, da grande tribulação, e que foram, digamos assim, eles ficaram com temor de Deus, mas não se converteram de fato e de verdade. E com o passar desses 1000 anos também, pessoas que estavam nesse milênio foram esfriando. Então Satanás, ele vai ser solto, ele vai seduzir, vai de novo levantar as nações contra o Cordeiro. Mas é lógico, o Senhor Jesus, ele vai vencer. E está escrito aqui no capítulo 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Olha, de novo ele vai seduzir as nações com o quê? Com orgulho, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. No final, Jesus pega Satanás e o falso profeta e lança definitivamente no lago de fogo e enxofre. Pronto, acabou. Acabou, agora acabou. E aí, aqueles que restaram? Agora, eles inaugurarão também o lago de fogo e enxofre. Mas nós temos o julgamento do trono branco, onde aqueles que foram fiéis a Deus, eles não serão julgados. Ali eles vão receber as recompensas, né? Onde você vai ver assim a tua vida num piscar de olhos, né? Mas aqueles que vão, junto com aqueles que vão ressuscitar, todos. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir de Cristo, mas não quiseram,
mas não quiseram nada com Cristo, esses sim serão julgados. E aqueles que são infiéis, eles irão definitivamente para o lago de fogo e enxofre eternamente, junto com o anticristo e o falso profeta. Bom, acabou o julgamento, agora nunca mais. Satanás e o falso profeta, eles já estão no lago de fogo e de enxofre, o dragão, o falso profeta, a besta e todos que seguiram a besta estão definitivamente no lago de fogo e enxofre. Agora, nós temos novos céus e nova terra, né? E a primeira coisa, e eu sempre falo aqui, Deus, Ele mostra muito o céu, porque é onde o Senhor está. Mas o objetivo de Deus desde o início era a fusão, céu e terra. Por isso que Ele descia para falar com Adão todos os dias. O céu descia para falar com Adão todos os dias. E a gente encontra em Apocalipse 21 o trono do Pai descendo, o trono. E não é para uma visitação, mas para morar com os homens. Então, o céu, ele mudou de endereço? Se você quiser, você pode dizer, né? O céu mudou de endereço, ou houve uma fusão entre céu e terra, reconciliação, unidade, finalmente. Então é isso que nós temos aqui, céu e terra. O trono de Deus Pai desce. E quando o trono de Deus Pai desce, olha o que está escrito lá no versículo 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, não é só o trono de Deus que vai descer, mas é a Nova Jerusalém que desce. O céu, ele é concreto. O céu, ele tem coisas concretas. A Nova Jerusalém, ela desce sobre Jerusalém mesmo, só que com uma medida muito, muito maior que Jerusalém. Ela desce da parte de Deus e ela tem 12 portas, e essas portas com pérolas. Olha lá versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aí, o objetivo de Deus, gente, sempre foi esse, de enxugar, acabar com a morte, a dor, a tristeza, as lágrimas. E as primeiras coisas, elas já passaram. As lágrimas e as primeiras coisas vão passar. Tudo isso é maldição que entrou em Gênesis capítulo 3. Adão e Eva não tinham tudo isso. E o plano original de Deus é o reviver. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, nem maldição. E no versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Olha lá o grito de Jesus na cruz. Está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 7, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas aí ele continua dizendo lá no versículo 8 que aqueles que não usufruirão disso, que são aqueles que não creram. São os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A esses estão reservado o lago de fogo e enxofre. E ele continua descrevendo aqui a Nova Jerusalém. Olha o que João fala. Ele foi transportado em espírito. E no versículo 10, ele viu essa Nova Jerusalém como ela era. A descrição dela, as medidas. Ele viu as medidas de Jerusalém
Jerusalém, ele viu as ruas que eram de ouro, ele viu as portas que eram de pérolas. E aqui no versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, o 20 e 21 fala de todas essas pedras preciosas, é a descrição de quão maravilhosa, de que riqueza incrível, que beleza incrível é a Nova Jerusalém, e que o trono de Deus desce para habitar com o homem. Não haverá mais necessidade de sol, porque o Cordeiro, ele vai ser a luz. Continuará havendo nações, vê lá no versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Acabou o pecado. E o capítulo 22, que é o final do Apocalipse, é o início da Bíblia. Olha só, olha lá no versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Gente, no Éden tinha 4 rios, já mostrando, né, que haveria um resgate desse rio. E olha só, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E depois, o que acontece no meio da sua praça, de uma outra margem? A árvore da vida, que também estava lá no Éden. E depois, o que tinha lá no Éden? Né? Não tinha maldição, mas havia o quê? O trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos. Então, nós poderemos contemplar a face de Deus como Adão e Eva contemplavam antes do pecado. E aí João se prostrou lá diante do anjo, e o anjo falou: levanta, para com isso, eu sou teu conservo, eu não sou ninguém. Mas ele dá um aviso, olha lá no versículo 10. Disse-me o anjo ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí ele diz no versículo 12: eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ah, que maravilha, gente. Agora, esse clamor que precisa estar em nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é o grito da noiva, junto com o Espírito de Deus. E ele está falando: eu venho sem demora, o tempo está próximo. Mas existe um aviso que eu falei durante todas as aulas. E eu tenho muito temor de novas teologias que aparecem por aí, distorcendo. Porque o Senhor fala lá no versículo 19, olha só. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, é uma maldição. Tanto se alguém tirar alguma coisa, né, quer dizer, se alguém ocultar, ou se não falar, ou se distorcer, há uma maldição sobre isso. Versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E este que deve ser o meu clamor, este que deve ser o seu clamor. Você viu aqui comigo, nesse tempo, Apocalipse, né? Apocalipse sem susto.
Apocalipse é um livro que fala de restauração, resgate e salvação. É um livro que fala de céu, é um livro que apresenta para nós o Cordeiro. Então, não tenha medo de estudar Apocalipse e saiba que o Senhor vem sem demora e que você possa dizer, juntamente com o Espírito: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.